Olá, estudantes, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês uma aula em um simulador, tá? Um simulador bem interessante. É um simulador que fala sobre o diagrama de Hertzsprung-Russell. É aquele diagrama que a gente está vendo lá na aula, o diagrama HR. Então eu entrei aqui, né? Tem um link para vocês aqui. Entra no link, caso vocês queiram experimentar esse simulador. É um link da Universidade de Nebraska, tá? Universidade Lincoln de Nebraska. É o astro.unl.edu. Esse simulador é um simulador que representa lá o diagrama HR, né? O diagrama de Hertzsprung e Russell. E ele fala para a gente um pouquinho de como funciona a característica das estrelas. Então, o que a gente está vendo? O que esse diagrama faz para a gente? Para que os cientistas usam esse diagrama? Eles precisam classificar as estrelas. Então, não basta eu olhar para o céu e ver as estrelas. Para eles, né, para os astrônomos, não basta olhar para o céu e ver as estrelas lá no céu. Eu preciso classificar. E eu classifico essas estrelas de acordo com algumas coisas que são das estrelas, que não depende da distância em que a estrela está de mim, tá? E não depende de onde essa estrela está. Coisas que são características de cada estrela. Basicamente, a gente vai ver aqui três grandezas dessas estrelas. E essas grandezas que determinam em que classificação essas estrelas estão. Assim como os cientistas classificam os animais, né? Então tem os animais divididos por classes, as estrelas a gente consegue fazer. A ideia é fazer isso também. Então a gente vai olhar para a luminosidade das estrelas, então um ponto de classificação dela. A gente vai olhar também para a temperatura da estrela e a gente vai olhar para o raio dessa estrela. O raio da estrela representa o tamanho dessa estrela. Então uma estrela que tem um raio, a estrela, vamos considerar a estrela sendo esférica, né? Um raio muito grande, a estrela muito grande. Raios pequenos, estrelas pequenas. Lembrando o seguinte, ó, essa atividade, para a gente conseguir entender ela, né, para você conseguir olhar para esse exercício e conseguir acompanhar essa minha aula, você precisa abrir lá no material didático de vocês, na página 251. A página 251 tem um exercício lá que fala exatamente sobre o diagrama HR, tá? Que é esse diagrama que faz a classificação das estrelas de acordo com a sua temperatura, com a sua luminosidade e com o seu tamanho, né? Por isso que a gente determina o raio dela aí. E aí, nessa situação, funciona o seguinte. A gente vai pegar as estrelas que estão lá. Como no gráfico lá, no caderno de vocês, lá no material didático, fica difícil visualizar os pontos, porque o nosso gráfico ele não tem os pontos bonitinhos lá, eu vou usar esse simulador para puxar as minhas estrelas para onde eu quero, e a partir do momento que eu puxei a minha estrela para onde eu quero, eu vou determinar luminosidade, temperatura e raio da estrela. Então, se você está com o seu material didático aberto, vai lá na página 251. Se você não está com o seu material didático aberto, dá uma pausa no vídeo, pega o seu material, abre na página 251, no exercício que aparece o diagrama HR, e depois você dá sequência nesse vídeo, tudo bem? Bom, considerando que, caso você não esteja com o material, você já iniciou a aula e foi buscar ele, a gente está lá olhando no nosso diagrama HR. E lá nós temos algumas estrelas colocadas ali. A gente tem a Rigel, tem uma estrela Betelgeuse lá, tem a Próxima Centauri mais lá embaixo, né? Vou colocar aqui no mapa, mais ou menos assim, ó. Aqui em cima a gente tem a estrela Rigel, né? Por aqui, mais ou menos, depois a gente vai achar um lugar mais adequado para ela. Aqui está a Betelgeuse, aqui está a Próxima Centauri, aqui nesse cantinho. Nós temos aqui nessa ponta, mais ou menos nessa região, a Sirius B, um pouquinho mais em cima a Sirius A. E aí o exercício fala para a gente o seguinte lá embaixo. Ó. Ele fala do diagrama HR e lá embaixo ele fala assim, ó, utilize o diagrama para identificar as seguintes características da estrela. Em cada uma dessas estrelas que foram destacadas. O raio da estrela, a temperatura, a classe espectral. A classe espectral a gente vai olhar aqui também, pessoal. Porque, ó, esse nosso simulador, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, só quero mostrar para vocês, ó, é um simulador lá da Nebraska, né? Universidade de Nebraska, Lincoln de Nebraska. Eu vou subir um pouquinho aqui, porque é isso que interessa para a gente, é o simulador próprio, né? O que vai acontecer aqui?
Esse eixo horizontal, ele representa a temperatura. E essa temperatura, ela está de um jeito que não é convencional para a gente. Ela começa pequenininha aqui no menos 2.300 Kelvin e ela vai para 5.000 Kelvin, para 10.000 Kelvin, 20.000 Kelvin e 40.000 Kelvin. Ou seja, essa temperatura está no sentido contrário do que a gente está acostumado a ver um gráfico. Então ela começa aqui pequena e na medida que você vai vindo para a esquerda, ela vai aumentando. Tá? Isso aqui representa esse eixo horizontal, temperatura em Kelvin. Tá? No eixo vertical, nós temos a luminosidade das estrelas. E nessa luminosidade, aí sim, a gente está em ordem crescente. Então aqui estrelas menos luminosas e aqui a gente vai subindo e a gente vai ter estrelas com uma maior luminosidade. Mais uma informação importante são o raio das estrelas. Se você olhar essas retas paralelas aqui, ó, em verde, elas representam os raios da estrela. Tá? Então as estrelas que estão mais nessa região têm raios maiores, estrelas nessa região têm raios menores. E uma coisa importante do diagrama HR é que todas as estrelas, seja a temperatura delas, seja a luminosidade delas, ou seja, o raio dessas estrelas, tá? A temperatura não, né? Mas a luminosidade e o raio dessas estrelas, elas são comparadas com relação ao raio e a luminosidade do Sol. Então o Sol, ele serve como base para medir luminosidade e ele serve como base para medir raio. Então, por exemplo, esse X que aparece aqui, pessoal, esse X representa o Sol. Perceba que esse Sol está no raio 1, porque o Sol é raio 1, né? Porque ele vai ser usado como referência. Então, se eu tiver uma estrela mais em cima, vamos supor que eu tenho uma estrela exatamente nessa linha. Ele está no 10R. O que significa 10R? Que essa estrela que estiver em cima dessa linha aqui, em qualquer ponto dela, ela tem 10 vezes o raio do Sol. Qualquer estrela que está em cima dessa linha aqui, ó, ela vai ter 100 vezes o raio do Sol. E aqui, 1000 vezes. Para baixo, né, seria o contrário. Então, isso aqui tem 1/10 do raio do Sol. Isso aqui tem 1/100º do raio do Sol. E aqui 1/1000 do raio do Sol. Ou seja, estrelas que vão aparecer nas regiões mais embaixo, elas são estrelas menores. Estrelas que aparecem nessas regiões mais em cima são estrelas maiores. Tá? Outra coisa que é comparada com o Sol, como eu falei para vocês, é a luminosidade. Então, estrelas que, se a gente olhar por aqui, ó, na horizontal, né, a gente tracejar uma linha na horizontal, a gente vai pegar aqui, ó, exatamente na luminosidade 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 1. Então, o Sol, ele é considerado como luminosidade 1. E a partir dele, a gente compara as outras estrelas. Tá? Então, estrelas que estão aqui em cima, 10 elevado a 1, seria 10. Então, estrelas que aparecem nessa reta aqui, ó, horizontal, elas têm 10 vezes a luminosidade do Sol. Estrelas que aparecem nessa reta de 10 elevado a 2, são estrelas que têm 100 vezes a luminosidade do Sol, porque 10 elevado a 2 seria 100. Estrelas que aparecem aqui, 1000 vezes mais luminosidade do que o Sol. Estrelas aqui, 10.000 vezes mais luminosidade que o Sol. E estrelas na 10 a quinta, 100.000 vezes mais luminosidade que o Sol. E o contrário também, né, quando a gente desce. Então, estrelas que estão mais embaixo são estrelas com luminosidades menores e estrelas mais em cima, estrelas com maior luminosidade. Então, pensando nisso tudo, né, a gente vai começar a dar uma olhada. Outra coisa importante é que eu consigo, esse eixo horizontal que está em temperatura de Kelvin, eu posso mudar e colocar o tipo espectral, que é uma coisa que vai pedir no nosso exercício aí. Então, ao invés de eu deixar a temperatura, eu deixo o tipo espectral. Ou seja, estrelas que estão nessa faixa aqui são estrelas do tipo espectral M. Estrelas que estão nessa faixa aqui são estrelas do tipo espectral K. Tipo espectral G, F, A, tipo espectral B e tipo espectral O. E aí eu consigo responder todas as questões que aparecem para a gente aí. Tá? Vamos deixar na temperatura por enquanto. Não, acho que a temperatura tem aqui desse lado. Vamos deixar no tipo espectral, porque a temperatura a gente tem aqui. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a minha proposta aqui para a gente conseguir resolver aqueles exercícios que aparecem aí no livro de vocês? Vamos pegar as estrelas, tá? A primeira estrela que ele pede para a gente identificar é a Próxima Centauri. No livro de vocês, a Próxima Centauri ela aparece mais ou menos por aqui, tá? Se a gente analisar, a escala desse gráfico não está exatamente igual ao do gráfico aí do livro de vocês, né? Essa escala aqui, a última escala que a gente tem aqui embaixo, ela é 10 a menos 4. No de vocês, ela desce até o 10 a menos 3, tá? Ou pelo menos próximo do 10 a menos 3. O 10 a menos 4 está mais para cima. Então, preste bastante atenção. Ó, 10 a menos 4, no gráfico do livro de vocês, no material didático,
ele desce um pouquinho e esse eixo aqui, ó, horizontal, ele está um pouquinho mais embaixo. Tá quase lá no 10 a menos 3. Por isso tem que tomar esses cuidados. Vamos lá pegar a próxima Centauri. A próxima Centauri, eu vou puxar isso aqui, ó. Outra coisa interessante, pessoal, ó. Esse é o meu Sol e isso aqui é a estrela que eu vou estar comparando. Na medida que eu arrasto esse X aqui, ó, ele vai mudando. Então tem estrelas diferentes. Aqui é o meu Sol e aqui é a estrela que eu coloquei nesse momento. Perceba várias coisas que acontecem aqui. Na medida que eu vou subindo aqui, ó, estrelas vão ficando maiores. Por exemplo, tem raios maiores. Tá vendo? Aqui vai subindo. Para cá eu tenho estrelas com raios menores. Tá? Bem pequenininha aqui embaixo. Outra coisa que a gente falou com relação à temperatura, né? Estrelas que estão mais para a direita são estrelas de cores mais avermelhadas. Então a gente começa aqui com laranja. Aqui no meio seria um branco, né? Depois aqui seria um laranja, um alaranjado e aqui um vermelho. Estrelas com tom mais avermelhado. Em contrapartida, para esse lado, a gente tem estrelas mais azuladas, depois estrelas mais indo para o violeta, mas elas ficam no azulado mesmo. Então, se você mexer na horizontal, você vai ver que essa estrela minha, ela fica mais alaranjada, né? Puxando para o vermelho. Se eu tivesse esse meu gráfico mais ampliado para a direita, eu ia ver que ele ficaria mais vermelho. E na medida que eu mexo aqui, ó, ela está ficando branca, né? Então são estrelas mais brancas, de cores brancas, e aqui vai ficando azul. Só que eu vou subir um pouquinho para você conseguir enxergar esse azul. Vou precisar aumentar o raio da mistura, tá vendo? Estrelas azuladas e estrelas vermelhas alaranjadas. Isso tem a ver com a temperatura da estrela. Lembra que eu falei para vocês que o azul são temperaturas mais altas, enquanto que o vermelho e o laranja são temperaturas mais baixas, tá? Então, resumindo, vamos lá para a nossa próxima Centauri. A próxima Centauri, se eu imaginar lá embaixo, ela vai estar mais ou menos lá um pouquinho abaixo do 10 a menos 4. Eu não vou conseguir, pessoal, colocar mais baixo do que 10 menos 4, porque ela está pouca coisa. Eu poderia até considerar ali na linha do 10 a menos 4. E é isso que eu vou considerar porque o meu gráfico não permite eu descer até um pouco mais. E outra coisa que eu percebo é que ela está próxima da nossa sequência principal. Eu comentei na aula ao vivo que seria a sequência principal. É essa reta aqui, ó. Sequência principal é aquele período de vida da estrela onde ela consegue queimar luz, queimar energia, e essa energia ainda produz luz. Então, uma estrela que está produzindo luz, está brilhando, ela está nessa sequência principal. O nosso Sol, por exemplo, ele se encontra nessa sequência principal. Então, estrelas que estão queimando ainda o combustível dela, mas não estão produzindo mais luz, são estrelas que já saíram dessa sequência principal. Ou elas estão nessa parte abaixo ou nessa parte acima. A nossa próxima Centauri, que é essa estrela que a gente está analisando, ela acabou de sair da sequência principal. Ela está bem na beirinha. Inclusive, eu posso vir aqui no meu gráfico e deixar mais... não é essa função aqui. Vou colocar uma função. Tem uma função bem bacana que ela deixa marcado aqui. Vamos ver se é essa aqui. Porque eu, na verdade, pessoal, peguei alguns simuladores para brincar aqui com vocês, tá? Então, não é esse caso, é um outro simulador que eu peguei que aparecia mais, ela um pouquinho mais espessa. Mas essa daqui é a linha que representa a nossa sequência principal. Estrelas que queimam e ainda produzem brilho, né? São as estrelas que estão nessa faixa aqui de sequência principal. A nossa próxima Centauri, ela está um pouquinho afastada da sequência principal, ela está aqui na ponta. E na horizontal, ela vai lá no menos 4, tá? Se você prestar bem atenção nela. Outra coisa que eu consigo perceber da sequência principal, e agora eu vou mudar para a temperatura, que eu tenho que mudar ela aqui. A temperatura dela, vamos colocar na temperatura aqui para a gente conseguir chegar. A temperatura da nossa próxima Centauri, ela está com uma temperatura, vamos deixar aqui para tipo espectral mesmo, que eu vou mudar a temperatura aqui. Se você dá uma olhada no seu livro, a próxima Centauri está numa temperatura muito próxima de 3.000 Kelvin, tá? Lembrando que o eixo horizontal de vocês aí está sendo multiplicado por 10 a terceira. Então, esse 3 que aparece aí no livro, no material didático de vocês, representa 3.000, porque seria 3 vezes 10 a terceira. Representa 3.000. Então, vamos lá. Então, um pouquinho menos que 3.000, eu vou colocar aí, sei lá, que ela esteja aí a 2.900 graus Kelvin. 2.900 Kelvin, né? Porque a gente não fala grau. 2.900 Kelvin. Então, aqui a gente tem ela lá, 2.900 Kelvin. Já até deu uma ajustada aqui na estrela, tá vendo? Agora, a luminosidade está lá próximo do 10 a menos 4. E 10 a menos 4, pessoal, é 0,0001. Esse último zero aqui não faz muito sentido, mas ele está aí.
Então, luminosidade da estrela está aqui, temperatura da estrela está aqui. Outra coisa que ele pediu para a gente qual é o tipo espectral dessa estrela? Bom, o tipo espectral dessa estrela é uma estrela do tipo espectral M. Então, essas são as respostas. Então, vamos lá por ordem. Primeiro, falando da Próxima Centauri. Agora vocês vão responder aí no material de vocês. A Próxima Centauri. Qual é o raio da Próxima Centauri? O raio eu consigo olhar por aqui. Quer ver? Deixa eu ver se consigo apresentar. Aqui. Beleza. Ó, tá vendo? Ele calcula para a gente o raio. Se eu fosse olhar lá o raio da Próxima Centauri, eu sei que está abaixo de 1/10 do raio do Sol. Só que fica um pouco difícil de enxergar exatamente quanto é esse 1/10. Mas quando eu coloco aqui a temperatura e a luminosidade, existe uma relação, pessoal, entre essas três grandezas, tá? Temperatura, luminosidade e o raio de uma estrela são três grandezas que se relacionam uma com a outra. Então, quando eu determino para você, quando eu dou lá o raio, a temperatura de uma estrela, que nesse caso 2900 Kelvin, eu dou a luminosidade dessa estrela, que nesse caso é 10 a menos 4, que a gente representa em forma de decimal como 0,0001. Ele vai fazer o cálculo, ele vai me dar o raio dessa nossa estrela, que seria 0,04 raio do Sol, ou seja, ela é muito menor, né, menos que a metade do raio do Sol, e tanto é tão pequena, essa Próxima Centauri é tão pequenininha, que aqui pela imagem agora a gente consegue usar o simulador e verificar. Esse aqui é o nosso Sol, e esse aqui é a nossa Próxima Centauri. Olha como a Próxima Centauri é tão pequenininha próximo do nosso Sol. E a Próxima Centauri ela é pequena mesmo, porque tanto é pequena que a Próxima Centauri é a estrela mais próxima da gente. A estrela que está mais próxima da gente é a Próxima Centauri. E mesmo assim a gente não enxerga ela a olho nu. Por quê? Porque além dela ser pequena, ela parou de emitir brilho, porque ela já saiu aqui, ó, da sequência principal. Ela ainda está queimando alguma coisa, mas ela não está emitindo mais luz. Então, uma estrela que não emite luz é uma estrela pequena, está próxima da gente, mas a gente não enxerga. Então, vai lá no livro de vocês, material didático, e já faz a anotação lá da Próxima Centauri. Quais são os dados que você vai anotar lá? Então, vamos anotar. O raio dela, qual que é? 0,04. Então, vou anotar aqui, 0,04. Depois ele pede para a gente o quê? Ele pede para a gente a temperatura. A gente colocou aqui próxima de 2.900. O que é importante aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Como a gente está falando de estrelas e objetos muito grandes, objetos com a temperatura muito grande também, não faz muito sentido a gente ficar se questionando, será que é 2.900? Será que é 2.800? Será que é 2.700? Não, a ideia não é essa. A gente pode colocar um valor aproximado, porque são medidas tão grandes, que se eu falar 2.800, se eu falar 3.000, 1.000 Kelvin a mais, 1.000 Kelvin a menos, não vai fazer diferença aí na temperatura desse Sol, tá? Dessa estrela, tá bom? Então, eu estou colocando aqui 2.900 no valor aproximado, né? Então, estou colocando aqui mais ou menos o que a gente está enxergando lá no nosso gráfico, na nossa tabela. E é isso que a gente vai fazer com todos. A gente não vai se preocupar com ter valores exatos. Tanto é que se você for fazer uma pesquisa na internet, no Google aí da vida, e pesquisar sobre luminosidade de estrelas, se você pegar uma estrela específica e for pesquisar a luminosidade, você vai ver que tem luminosidades, elas estão variando. Então, um lugar você vai achar uma informação com uma luminosidade, por exemplo, aqui de 2.900, no outro vai falar que é 3.000, no outro vai falar que é 3.300, no outro vai falar que é 2.950, mas elas estão próximas, tá? Porque são medidas muito grandes. Então, ó, luminosidade, a temperatura 2.900 Kelvin, luminosidade que agora que a tipo espectral, aliás, né? Então vamos na ordem. O raio 0,04, temperatura 2.900 Kelvin, e agora a gente vai para, vamos seguir a ordem aqui, o C está pedindo tipo espectral. Tipo espectral aqui, ó, a gente olha, tipo espectral M, né? Ela está na faixa aqui do M. O que vem desse risquinho aqui para esse está no tipo espectral M, tá? Então nesse intervalo desse risco para cá seria o K. Então ela é um tipo espectral M. Outra coisa que pede, luminosidade. Qual é a luminosidade? 0,0001. Então vamos marcar luminosidade 0,0001. Tudo bem? Professor, mas eu vou fazer em casa, o meu colega fez lá junto comigo, e aí a gente ficou na indecisão se coloca o valor dele ou o valor meu. Cada um coloca o seu, pessoal.
tá? Porque esses gráficos aqui, a ideia não é ter valor, não é nem ter esse valor preciso, porque nem os cientistas eles têm esses valores tão precisos assim, tá? Nem os cientistas. Então, eles começam a melhorar as ferramentas para cálculo. Essas ferramentas que a gente tem para cálculo são as ferramentas que a gente consegue usar agora, mas as precisões ainda não conseguem ser suficientemente boas, não como a gente queria, né? Mas são números que ajudam bastante, tá bom? E, por último, ele pede o seguinte, que é interessante. Ele fala assim, bom, essa estrela, qual é o grupo de classificação dela? Então, a gente tem alguns grupos de classificações. Nesse meu simulador não aparece, tá? Deixa eu ver se aparece aqui, pessoal. Acho que aparece sim. Deixa eu ver, tá aqui em cima. É que eu estou clicando embaixo, mas tinha aqui essa parte de cima. Ah, tá aqui. A parte que eu falei para vocês, ó. A sequência principal tá aqui, ó. Então, aqui a gente tem Red Vertex, não sei pronunciar direito, mas eu sei que em português isso significa anã vermelha. Então aqui a gente tem as anãs vermelhas, aqui a gente tem as estrelas classificadas como anãs brancas, aqui a gente tem as estrelas classificadas como gigantes vermelhas, e aqui a gente tem as estrelas classificadas como gigantes azuis. Tá? Essa estrela aqui, a nossa próxima Centauri, ela está aqui, ela está na faixa dessas anãs vermelhas. Então é uma estrela pequena, como você pode ver aqui, ó, e ela é de um alaranjado puxando para um vermelho. Então ela será classificada aqui como uma anã vermelha. E olhando para ela, eu vejo que ela é uma estrela pequena, então é uma anã, e ela está puxando para o vermelho, né? Que eu considero ou lá o branco ou o vermelho, no caso lá o azul. Então ela está puxando para o vermelho, é uma anã vermelha. Tudo bem? Vamos lá para mais uma, e aí eu vou encerrar esse vídeo e vou deixar as outras que vocês tentem fazer. Porque a ideia desse vídeo senão vai ficar muito longo e a ideia é que vocês entendam como fazer para fazer de vocês. Vamos lá, eu vou pegar o próximo aqui, e aí a gente pode pegar essa estrela Betelgeuse aí. Betelgeuse é a estrela do material de vocês, ela aparece aqui em cima, tá? Deixa eu tirar essas informações aqui, que por enquanto não vai ser útil para a gente. Vou tirar essas informações, senão o nosso gráfico vai ficar muito cheio. As informações do raio eu vou deixar. Bom, a Betelgeuse, ela está mais aqui em cima, ó. Ela está lá no 10 a 4 positivo, 10 elevado a 4, ela está nessa linha aqui, ó, do 10 elevado a 4, pouca coisa acima do 10 elevado a 4, um pouquinho mais em cima, e se eu olhar ela com relação à temperatura, né, vamos mudar esse eixo aqui para o eixo para a temperatura, ela está praticamente em 3000. Ela é um pouco mais quente que a próxima Centauri, tá? A próxima Centauri lá a gente acabou considerando 2900, ela está um pouquinho mais para a esquerda, então eu vou colocar para ela 3000 Kelvin de temperatura. E aí o simulador já ajusta o ponto lá em cima para a gente. 3000 Kelvin, ó, já ajustou lá o ponto para a gente. A luminosidade dessa nossa estrela, ela está aqui próxima do 10 elevado a 4. Eu vou até descer um pouquinho mais para baixo, está aqui. 10 elevado a 4. Deixa eu ajustar aqui, estou mexendo isso aqui de novo. 3000 Kelvin. Tá lá. Então, ó, é uma estrela de 3000 Kelvin, né, a temperatura dela. A luminosidade, como ela está aqui nessa faixa aqui, ó, isso aqui seria 10.000, né? Tá quase lá do 10.000 chegando, eu vou até descer um pouco mais, eu não diria que seria 16.000, mas vamos colocar uns 12.000, talvez, né? 12.000 por aqui é mais ou menos o ponto que ela está. Lembrando que você vai calcular as outras estrelas, os nossos números vão ser valores aproximados, tá? Então não vão bater exatamente mesmo não, e nem é para ser isso. Bom, eu dei a temperatura da estrela, 3000 Kelvin, dei a luminosidade da estrela, no caso aqui 12.000, né? Seria a nossa luminosidade, comparando com o Sol, seria 12.000 vezes mais luminosa que o Sol. E aí ele calcula o raio para a gente. O raio dessa estrela é um raio de 410 vezes o raio do Sol. Aproximadamente aí 410 vezes o nosso raio do Sol. Tudo bem? Legal. O que mais que a gente pode tirar de informação aqui? Bom, vamos ver aqui o que mais a gente tem. Essa estrela, quando a gente coloca lá o show, para a gente ver classificação, qual é o tipo, o grupo que ela se classifica, a Betelgeuse é uma gigante vermelha. Ela está aqui, ó, tá vendo?
Olha ela aqui. Ela está dentro desse grupo que é classificado como gigante vermelha. E ela é alaranjada. Quando você compara, o Sol está aqui, a Betelgeuse está aqui. Ela é tão grande próximo do Sol, que aqui aparece quase que uma reta. Tá? Então imagine que se você colocar o Sol, se você pudesse ficar de pé aqui no Sol, encostar o Sol próximo da Betelgeuse, ia aparecer um gigante paredão aqui, porque é como se ela fosse uma circunferência muito... É como se fosse não, ela é uma esfera muito grande. Olha como ela fica gigante próximo do Sol, que você consegue enxergar simplesmente um paredão aqui. Pessoal, essa aula eu queria basicamente isso, orientar vocês e mostrar esse simulador. É um simulador lá de novo, lá da Universidade do Colorado. Tem um simulador aqui também no Brasil, depois em outro momento eu abro para vocês. Tá? Eu queria usar esse simulador que tem aqui que está em português, só que o problema dele é que eu não consigo arrastar as estrelas como eu estou fazendo aqui. Ó. E aí fica um pouco complicado para eu explicar algumas coisas para vocês. Aqui o que tem de interessante é que eu consigo arrastar as estrelas. Então, use essa aula para vocês poderem fazer o exercício lá da página 251. Coletem as informações para que a gente consiga fazer a comparação disso na aula ao vivo. Então, na aula ao vivo eu vou parar lá e a gente vai fazer algumas comparações. Eu vou retomar isso aqui de novo na aula ao vivo, vou abrir para a gente discutir também um pouco mais e prestar atenção e entender como é que funciona isso e a classificação de uma estrela. Tudo bem? Turma, é isso aí, tá bom? Um abraço e até mais. Assim que eu conseguir desligar. Vamos lá, acho que eu consigo aqui. Agora vai.